Uma das coisas que caracteriza os cristãos, na sua grande parte, é uma visão romântica da igreja primitiva. E uma pergunta que a gente deve fazer é: havia uma igreja primitiva ou havia igrejas primitivas? E eu queria gastar um tempo aqui agora passando para vocês uma visão das eclesiologias nos primórdios da igreja. A igreja primitiva é comumente descrita como sendo única, padronizada e a mesma em todos os lugares. Esse ponto de vista, um tanto quanto romântico, toma por base algumas descrições do livro de Atos e as aplica à igreja em todos os lugares, como que se fosse uma qualidade existente em todas as igrejas, em todas as partes, por onde Paulo andou e por onde a igreja chegou. Mas estudos sérios e com a autoridade daqueles que estudam o assunto em profundidade, não mané, soltando coisa aí sem fundamento, mostram que os textos de Atos 2, 42 a 47 e 4, 32 a 37 têm interpretações mais adequadas quando se leva em conta o tempo verbal que afirma que é descrito o que ocorreu durante um período de tempo e que essas características não mais existiam no momento em que o autor escreveu. Ele se refere a estes eventos no passado, o que significa que no momento em que ele estava escrevendo, estas características já não mais existiam. E vários pesquisadores mostram a exaustão que isto tinha ocorrido na igreja em Jerusalém. E que não era mais assim quando o escritor de Atos estava escrevendo. O que se sabe, e é sábio falar de igrejas primitivas, é que elas tinham diferenças substanciais entre elas. Atos 15 evidencia que havia outras eclesiologias. E sem muito esforço pode-se ver que havia uma espécie de igreja em Jerusalém muito próxima das tradições judaicas. As igrejas gentílicas, fruto do trabalho missionário de Paulo, diferiam da igreja de Jerusalém, a ponto de se ter um concílio narrado em Atos 15 para harmonizar a tensão existente entre o modelo judaizante da igreja de Jerusalém e o modelo das igrejas baseadas na graça que Paulo estava implantando nas suas viagens missionárias. Fala-se também da existência de uma igreja de João, mais inclusiva e focada na comunhão, enquanto as igrejas petrinas, por exemplo, Jerusalém, estão mais orientadas para a obediência, as paulinas para o conhecimento e a compreensão do Evangelho. Os problemas na igreja de Corinto, com o aparecimento de Paulo, um eloquente pregador trazido por Priscila e Áquila, e não se sabe com quem ele aprendeu, onde aprendeu e por que foi trazido, e esse cara arrumou um monte de confusão lá em Corinto, mostraram um novo tipo de eclesiologia, mais focada na experiência. E esses 4 modelos, que obediência, conhecimento, experiência e comunhão podem não ser os únicos modelos eclesiológicos existentes na igreja primitiva. Assim, buscar a repetição do modelo da igreja primitiva nos dias atuais é tarefa inglória e impossível. E a primeira coisa que a gente deve fazer é: qual destas eclesiologias nós queremos repetir? Qual destes modelos de igreja primitiva a gente quer repetir? E mesmo que se escolha um modelo, se deve levar em conta o que se pretende construir. Porque o mesmo modelo petrino existiu em Jerusalém e nas igrejas da Galácia, e eram modelos petrinos, mas havia diferenças entre Jerusalém
e as igrejas da Galácia. Deve-se também perceber que as condições históricas, sociais e econômicas hoje são outras e diferentes das que existiam e que repetir o que havia é impossível. Um fato importante na história da igreja primitiva foi o martírio de Estevão. Os seguidores de Cristo começaram a sofrer perseguição dos judeus, especialmente da parte de Saulo. Estevão, que era um dos diáconos escolhidos para ajudar na distribuição de suprimentos para as viúvas helenísticas, pregou um sermão acusando os judeus de matar Jesus. E este fato provocou a raiva dos ouvintes, que o apedrejaram até a morte, e isto com a aprovação de Saulo. Este evento provocou mais perseguição e muitos tiveram que fugir de Jerusalém, indo para outras partes fora de Israel. Fato que contribuiu para a propagação do Evangelho além das fronteiras da Palestina, começando assim o ide por todo o mundo. Isso nos leva a pensar que a grande comissão não começou pela obediência ao mandamento de Jesus, mas pelas circunstâncias que forçaram a diáspora dos cristãos ao redor do mundo. Não foi um ato de obediência, mas de contingência histórica. E aqui cabe um parênteses. Há estudiosos que dizem que o texto de Marcos 16:15 não teria sido proferido por Jesus, mas incluído posteriormente para justificar a disseminação e a propagação da igreja no mundo gentil. Da mesma forma, a experiência do perseguidor mais agressivo em um evento inesperado, surpreendente e inacreditável para muitos, foi quando Paulo, no caminho de Damasco, e ele estava numa viagem de perseguição aos cristãos, teve uma experiência radical que mudou a sua vida, mudou a sua visão e mudou o seu comportamento a partir dali. Isso afetou a maneira de entender o Evangelho e de levá-lo até os confins da terra. Sem entrar nos detalhes da absorção e do processo gradual e traumático em que isto ocorreu, o agora propagador da fé, Saulo, enfrentou controvérsias a respeito da sua apostolicidade. E isso resultou numa tensão com a igreja em Corinto e nas duas cartas que ele escreveu, que nós conhecemos, e há uma terceira que se perdeu. Por seu evangelho, que ele pregava que era o evangelho da graça, em oposição às exigências meritórias do cristianismo judaizante, que era em parte aquilo que se fazia em Jerusalém e que era ensinado por Pedro. Tanto é que houve uma tensão aí, quando Pedro foi visitar as igrejas da Galácia e Paulo teve que recriminá-lo publicamente. Deve-se salientar que o aparecimento e propagação da igreja ocorreu contra todas as previsões, expectativas, lógica e esforços humanos. As narrativas que Atos faz das jornadas missionárias de Paulo, a adversidade enfrentada, a presença e perseguição dos judaizantes que estavam por toda parte, as falsas acusações feitas contra ele, eram de tal magnitude que não se podia esperar que a igreja prevalecesse. Lembre-se também que os primeiros apóstolos tiveram as suas vidas encurtadas, pois foram martirizados muito cedo. Os fragmentos e relatos existentes sobre os quais existem muitas dúvidas, não sobre a historicidade dos martírios, mas o exagero que se colocou em algumas descrições, transformando em atos meio que sobrenaturais, e nesse sentido, as atas dos mártires de Leão é um documento muito interessante de ser lido, mostram que a igreja passou por momentos difíceis. E uma coisa interessante, o termo eclésia, igreja, ainda não era usado para designar os cristãos, mas eles eram conhecidos como os do
caminho. E isso está em Atos 9:2. E tudo isso nos leva a crer que a igreja é obra de Deus. Ela apareceu, ela cresceu, ela se propagou contra todos os obstáculos, contra todas as possibilidades, contra todas as perseguições. É obra de Deus. E Paulo em Efésios depois vai dizer que ela é algo que estava já antes da fundação do mundo, concebida na mente de Deus. E nós temos que agradecer por fazermos parte desta igreja, a quem Deus, ou que Deus criou, e a Ele devemos dar glórias e graças por esta obra. Que Deus nos abençoe.